Muitíssimo bem, pessoal, só alegria, sou Elbert Gonçalves, passando aqui para a gente trocar uma ideia, passar alguns conceitos, conteúdo e para falar também de superação. Mas antes, queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês conhecem o conceito reggae. Não é o ato de regar e nem o estilo musical, é o reggae de humildade, atitude e gratidão. Já ouviram falar? Mas antes de eu falar do conceito reggae, eu preciso voltar um pouco e contar a minha história de como eu cheguei na criação deste contexto. E a minha história começa muito tempo atrás, quando eu decidi, formei no terceiro ano e decidi fazer faculdade. Pensei muito em qual faculdade eu iria fazer, pensei muito o que eu iria fazer por resto da minha vida, né? Sempre gostei muito de inglês, sempre tive facilidade de aprendizado com inglês, escutando música, vendo vídeos, séries, né? Desenhos animados. Então tive muita curiosidade desde criança e sempre fui aguçado a querer mais, a procurar mais. A minha criação ela foi de uma forma que não me limitou. Sempre eu tive apoio dos meus pais. Desde a infância, meu pai sempre foi inovador e aos 10 anos de idade eu tinha apresentações na escola, tudo filmado, a gente fazia teatro por vídeo, meu pai editava naquela época lá nas câmeras, no videocassete, e isso me ajudou hoje até estar fazendo esse vídeo para vocês, porque a questão aqui é passar a mensagem, não importa como seja, não importa qual que é a situação real, a situação atual, é para dar o seu melhor na situação que você está. E isso sempre me estimulou a liderar, a comandar a equipe, a fazer diferente, né? A sempre me desafiar. E nisso, ao formar no terceiro ano, decidi fazer faculdade de administração com ênfase em comércio exterior em Viçosa. E nisso foi meu primeiro desafio, minha primeira superação, que foi deixar a casa da minha mãe, deixar o conforto da minha mãe, da minha casa, e galgar novos desafios e tornar a minha melhor versão. Só que isso não foi fácil, e aí aprendi que na vida nada é fácil e nada vem de mão beijada. Deus vai te mostrar o destino, mas não o processo. Porque caso contrário, ele mostre o processo, você desistiria. E você sabe qual o seu destino? Sabe qual que é a sua missão na Terra? Você tem noção do que você está fazendo aqui? Ou por que você está aqui? Nisso fiquei em Viçosa por um ano, estudando, e o comércio exterior ele é muito restrito e aí foi uma das maiores dificuldades que eu já tive em termos de superação. Então o que eu decidi fazer? Decidi e transferi para Belo Horizonte, e isso já veio outro desafio, que foi tentar arrumar estágio na área. Como minha mãe sempre focou nos estudos e ela sempre falou comigo que a única coisa que ela poderia deixar para mim seria estudos, porque seria a coisa que ninguém conseguiria roubar de mim, que é o diploma, o conhecimento e o que eu aprendi, o que eu agreguei para mim. Como eu não tinha experiência para trabalhar, dificultou muito eu entrar no estágio e surgiu uma oportunidade. As oportunidades, elas estão sempre aí, só que você tem que ter a visão treinada para que você possa enxergar as oportunidades. Numa conversa informal lá na faculdade, eu tive minha primeira oportunidade de emprego, que foi começar como caixa. Para eu poder ter enxergado aquela oportunidade como caixa
Eu precisei ser humilde, estar no momento presente e acreditar que aquilo poderia agregar na minha vida futuramente. Aí entra o H do REG, a humildade. Você precisa ser humilde para crescer. Sem a humildade, fica difícil. Então, os humildes, eles sempre começam independente do estado, porque eles acreditam. Então, a humildade para aprender, a humildade para começar, ela foi imprescindível no início da minha trajetória de vida. Então, quando eu fui criar o REG, eu comecei a imaginar como que isto regeu a minha vida desde o começo, mas inconscientemente. E é isso que eu quero mostrar para vocês, é isso que eu quero passar para vocês, consciência e estar no momento presente. Então, assim começou a minha trajetória na Oi, onde fiquei lá por 10 anos, só que eu comecei por baixo. Muitos querem o sucesso, mas poucos querem pagar o preço do sucesso. Então, comecei no caixa, fiquei 1 ano no caixa, dando o meu melhor. Aí a gente abre um parênteses aqui para passar um código para vocês. Dê o seu melhor, independente de qualquer coisa. Porque quando você dá o seu melhor, torna-se um hábito. E quando você também começa a dar o seu pior ou negocia com a mediocridade, torna-se também um hábito. Então, escolha dar o seu melhor. Escolha sempre negociar com a excelência. Esteja no momento presente e aproveite para que você dê o seu melhor. Do caixa, tive a minha primeira promoção, que foi para auxiliar administrativo. Então, subi um cargo hierárquico na empresa. E no administrativo, aprendi muitas coisas. Consegui compartilhar muitas coisas também. E nisso, eu passando para o administrativo, tive outra oportunidade por estar no momento presente. Foi ofertada uma supervisão no telemarketing, eu trabalhando assim, e foi me ofertada a supervisão no telemarketing. E eu tinha lembrado de uma frase que eu tinha visto anteriormente. Na primeira oportunidade, pegue e depois aprenda. Então, isso deu um estalo na minha cabeça. Não sabia, não tinha experiência, não tinha know-how, mas eu tinha atitude de pegar e sabia que ia dar certo, porque eu tinha o hábito, sempre tive o hábito de dar o meu melhor. Então, eu, primeiramente, coloquei o pé para Deus abrir o mar. Talvez você está pensando assim, vou esperar Deus abrir o mar para eu colocar o pé, só que Deus está esperando, ou Deus, o universo, ou o que você acredita, não é questão de religião, e sim religiosidade. Deus está esperando você colocar o pé primeiro para abrir o mar. Então isso eu falei, eu vou porque vai dar certo, porque eu vou fazer dar certo. E quando você tem essa mente blindada, essa mente positiva, essa energia positiva, fica muito mais fácil com que o seu comportamento se alinhe com as suas atitudes. Isso se chama congruência. Congruência é a mentalidade estar conectada com o seu comportamento e atitude. Porque lembre-se, uma mente fraca ou uma mente negativa nunca vai te dar uma vida positiva ou uma vida forte. Você precisa estar bem alinhado em relação a isso, porque senão você bloqueia e senão você para. Essa é a importância da mentalidade positiva, do pensamento positivo. Então, lá no começo, quando eu fui para BH, eu pensei positivo. Então, eu co-criei meu futuro na minha realidade atual. Então, não importa o seu estado atual. Mentaliza que o universo realiza e eu estou aqui para comprovar isso. Para comprovar que a metodologia, com o pensamento certo, com o comportamento certo, com o comportamento alinhado, você chega lá. Passando do administrativo, eu fui para a supervisão telemarketing, com atitude, sem conhecimento e sem habilidade. Dei sempre o meu melhor. Errei, acertei, mas a vida é assim. É composta, é uma junção de acertos e erros. Pega essa visão, pega esse código.
A vida é composta de acertos e erros. E acertando, dando o meu melhor, me comprometendo, sendo leal aos meus princípios, sem colocar o dinheiro na frente, mas sempre dando o meu melhor, eu consegui a vaga da gerência da loja. A pessoa que começou no caixa e colocou o pé, mantendo a postura positiva, disciplina, comprometimento e o sinal verde, que é aberto às oportunidades e aberto ao aprendizado. Precisamos entender que seremos sempre um eterno aprendiz. A vida é assim, eterno aprendiz, eterno aprendiz. Aquele que entende que não sabe tudo, está disposto a aprender tudo. E aí a gente entra naquela máxima de que ou você está evoluindo ou você está morrendo. Então a evolução tem que ser contínua e o aprendizado tem que ser contínuo. Você precisa sempre dar o melhor de você mesmo, sempre acreditar em você mesmo. E foi isso que aconteceu comigo. Lá no começo, no meu primeiro passo, eu acreditei em mim e acredito até hoje. E eu estou aqui para passar isso para vocês. Porque quando você mentaliza, visualiza o universo, ele realiza. Da forma dele, mas realiza. Então Deus, ele vai te mostrar o destino, aonde você quer chegar, mas ele não vai te mostrar o processo. O processo foi doloroso? Foi. Foi difícil? Foi. Mas sempre será difícil para chegar ao topo. A escalada, ela é árdua, ela é complicada, mas a vista do topo, ela é gratificante. Então, pega essa visão para vocês. A vista é gratificante. Não se preocupe apenas com a linha de chegada, preocupe com o processo, com o percurso. Então, visto que fui promovido a gerente da loja, eu comecei a colocar as minhas ideias em práticas, a minha metodologia, passar para as pessoas, e aí eu comecei a me encontrar. Eu vi que eu era bom nisso, de evoluir pessoas, de desbloquear pessoas e fazer com que as pessoas se tornassem a sua melhor versão, tanto profissional quanto pessoal. Porque somos uma pessoa só que temos vários papéis ao longo do dia, o papel de pai, o papel de esposo, o papel de marido, o papel de profissional. A importância é você ser congruente nesses papéis que você atua e que você representa. Você tem que ter uma linha de raciocínio, uma chave mestra, uma linha mestra para você se comportar nesses papéis. Porque não adianta você ter doutorado e não dar um bom dia. Não adianta você ser gerente e não ajudar o próximo. Fica incongruente, não dá liga. E nisso, coloquei o pé, Deus abriu mais das oportunidades, a loja foi crescendo, virei gerente geral e tinha uma missão de desbloquear a minha equipe. Não somente para bater metas, mas para entender a métrica. Porque meta todo mundo tem meta. Só que poucos batem a meta. E eu comecei a pensar, por que poucos batem a meta? Se alguém consegue no dia bater a meta diária, consequentemente a meta mensal, por que ele consegue e outras pessoas não conseguem? Aí eu entendi que é preciso seguir uma metodologia, porque você tem que estar consciente dos seus atos. O que eu comecei a fazer? Comecei a criar uma metodologia de venda ou uma metodologia de gerência. O que eu fazia? Mandava mensagem motivacional todas as manhãs. Todas as manhãs a minha equipe tinha uma mensagem motivacional com um texto. Por que eu fazia isso? Porque a mensagem primeiramente era para mim, para eu acordar, para eu me motivar, para eu visualizar o meu dia, para saber aonde que eu tinha que chegar, onde eu precisava chegar. Nisto, mandava um texto com a minha interpretação, como fazer sentido para mim, para que poderia fazer sentido para a equipe. E juntamente com a mensagem motivacional, eu dava o direcionamento do dia, produtos a serem vendidos, o que desejava, qual que era o foco do dia, o que precisava. Então, eu comecei a entender a diferença de um profissional para o amador, é que o profissional,
até em termos futebolísticos, qual que é a diferença de uma pelada do jogo profissional? As pessoas que jogam pelada, um bate-bola, eles já chegam, não aquecem, não visualizam nada, não tem estratégia, não tem técnica, apenas jogam. E por que as pessoas não vendiam? Porque eram amadores, porque não sabiam a métrica, não sabiam qual que era a meta, não sabiam qual que era o desafio diário e o que precisava fazer. E quando essa chave mudou no treinamento que eu fiz, eu falei, é isso. Preciso tornar a metodologia profissional e preciso mostrar para os meus vendedores que eles precisam ser profissional. E quando você faz isso, você entra na linha do capricho. O que é o capricho? Muito interligado com a excelência. Quando você tem capricho no pouco, torna-se um hábito para que você tenha capricho no muito. Então, eu tinha um capricho na mensagem, tinha um capricho no recado, tinha um capricho para que a equipe entendesse a importância de acordar positivo ou a importância de visualizar o seu dia, de mentalizar o que você queria que fosse feito. Então isso começou a ficar muito constante na minha vida. Metodologia. Tem um passo a se seguir. O que os grandes fazem? O que as pessoas de sucesso elas fazem para chegar ao sucesso? Aí entra a modelagem. Virei gerente, formei na faculdade. Onde que eu quero que entre a modelagem? No conhecimento. Você precisa buscar conhecimento. Você precisa ter sede de conhecimento. Porque conhecimento é a coisa que ninguém te tira. Você pode perder tudo, mas isso aqui, ó, ninguém te rouba. Eu comecei a pegar o ensinamento da minha mãe lá atrás, o código que ela me passou. Busque conhecimento, busque conhecimento, busque conhecimento. Formei na faculdade, desafio enorme, sem trabalhar na área, me motivando. Entrei na pós, na MBA, em gestão de liderança, de equipe de alta performance. Aí eu joguei um jogo diferente. Quando eu busquei a alta performance, eu mudei o jogo. E consegui mudar o jogo da loja e o jogo da minha equipe. Porque alta performance são as pessoas que não têm mimimi. São aquelas pessoas que pegam e faz. Elas têm sede por performance. Elas querem performar. E não apenas existir. Porque por muitos dias a gente apenas existe. E quando você coloca isso consciente, você muda o jogo. Então, neste MBA eu consegui entender a metodologia, isso eu consigo replicar, isso eu consigo repetir e seguir e metrificar. Porque não adianta só ter uma meta, você precisa metrificar tudo. Comportamento, atendimento, qualidade. E isso abriu a minha visão para me tornar um gerente de alta performance e gerir uma equipe de alta performance. Porque a equipe é o retrato do seu líder. Então, eu entendi que eu precisaria me tornar um líder ao invés de apenas ter um cargo. E aí o jogo começou a mudar. Das mensagens motivacionais, a gente começou a ter as puxadas de venda, que é o treinamento diário, que é o aquecimento do jogador profissional. Então, a gente aquecia mente, corpo e o espírito. Porque se vocês não sabem, somos uma tríade, um tripé. Você tem a mente, o corpo e o espírito. Então você precisa estar bem em todos estes âmbitos. E o tripé, ele não fica em pé se tiver um pé fraco. Então pega esse código para você. Tríade, corpo, mente e espírito. Se você não está bem mentalmente, você não consegue vender. Eu comecei a entender que eram pessoas que entregavam o resultado e não máquinas. Se elas não estavam bem mentalmente, não adiantava eu cobrar resultado. Iria tornar-se uma tirania. Eu queria entender como estava a mentalidade do meu vendedor. E eu comecei a entender que quando eles estavam mentalmente fortes, a venda vinha. Quando eles estavam espiritualmente fortes, as vendas vinham. E fisicamente fortes, não apenas em fazer exercício físico, é dormir bem, se alimentar bem. Porque aí o tripé, juntamente com a tríade,
ele tem que ter um suporte. E o suporte é a equipe. O suporte é o network. Se não tiver uma base bem fundamentada, que é o trabalho de equipe, não adiantava estar com a tríade forte, o tripé forte. Então mostrava para eles a importância de trabalhar em alta performance e a importância de se tornar uma equipe de alta performance. Porque a equipe de alta performance, ela não tem problema com cobrança, com pressão, com meta. Então a gente pegava a pressão, ao invés de ficar na nossa cabeça, nos nossos ombros, a gente colocava nos nossos pés para impulsionar o nosso sucesso. Então a pressão, eu comecei a entender que ela precisa estar nos seus pés para que impulsione e não na sua cabeça para que te pressione e te deixe imobilizado. Como eu entendi a me tornar consciente dos meus atos, meus comportamentos, o jogo mudou. Nisso, tornei a minha equipe alta performance e a gente tinha lá na loja um ranking, né? Para pontuar os melhores vendedores, para pontuar a melhor loja. E com essa metodologia, eu consegui ganhar os 3 rankings como melhor loja. E não é soberba, longe disso. Eu queria mostrar que existe uma metodologia de liderança, uma metodologia de gestão, uma metodologia de aprimoramento de equipes. E nisso era regido na minha loja, até nas entrevistas, o conceito chá. Qual que é o conceito chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Neste conceito chá, eu entendi a dinâmica do vencedor. Eu entendi a dinâmica do sucesso. Porque você não precisa ter conhecimento. O conhecimento eu passava para o vendedor, para o funcionário. A habilidade é treinável. A habilidade você treina. Só que a atitude, meu amigo, ou você tem ou você não tem. E isso me remeteu lá atrás, meus processos seletivos que eu não passei na área, porque eu não tinha conhecimento, não tinha habilidade, e eu nunca teria se não tivesse oportunidade. Então eu mudei o jogo para mim. Eu não importava o currículo da pessoa, não importava a habilidade da pessoa. O que me importava é se a pessoa era de atitude ou não. Porque a atitude eu entendi que é o diferencial, é o que muda o jogo, é o que abre o placar. Então, por muitas vezes, contratei pessoas sem conhecimento, sendo o primeiro emprego. Mas na entrevista, eu fazia uma pergunta sobre atitude, sobre o conceito chá. E na resposta eu já sabia se a pessoa tinha ou não tinha. E eu garantia, se você tiver atitude, conhecimento e habilidade, eu vou te dar. Eu tinha pegado o código. Eu tinha entendido como que jogava o jogo do sucesso. E onde eu quero chegar com esse código do chá? Para comprovar que eu sempre tive atitude. Eu sempre acreditei. Sempre me comportei como uma pessoa de sucesso. Sempre fui positivo. E isso me ajudou demais. Esse conceito chá me fez criar o conceito REG, que é humildade, atitude e gratidão. E onde eu quero chegar com isso? Na loja, fiquei por 10 anos na Oi, na Alfa Telecom, franquia do Atende, sendo por muito tempo a segunda maior loja de Minas Gerais e uma das top 5 do Brasil. Por que eu te falo isso? Acredite nos seus sonhos. Ninguém começa grande. Ninguém começa grande. Invista em você. Um prédio de 100 andares, ele não começa com 100 andares. Ele começa com a fundação. A fundação é a parte mais importante de todas. E como é que a gente investe na nossa fundação? No nosso eu interior. Invista em você. Enfrente seus medos. Invista para baixo. No seu interior, no seu íntimo. Tenha metas bem definidas e bem claras. Torne a sua melhor versão. Porque a partir do momento que você tiver uma base bem estruturada, uma base bem clara, a partir do primeiro andar, segundo, terceiro, as pessoas vão começar a enxergar a sua evolução. Decora, nada começa grande. Nada começa grande. Todo é um trabalho árduo, trabalho contínuo, dia a dia, todo dia. Minha mensagem motivacional era todo dia, sem faltar, por 6 anos. E isso eu estava crescendo
para baixo na minha estrutura. Todo dia de manhã, ao redigir a mensagem, eu estava investindo em mim, investindo no outro. Este é o investimento que vale a pena. É o investimento que dá mais lucro na vida. É o investimento no próximo, o investimento no outro. Eu comecei a entender e comecei a praticar que o conhecimento só é válido quando é compartilhado. Você não tem que reter conhecimento. Conhecimento gera mais conhecimento. E tem que ser agregador. Você é uma pessoa que agrega valor na vida de uma pessoa, não estou falando valor monetário, não. Eu, como líder, como gerente, por várias vezes eu peguei o meu problema, guardei no bolso para resolver o problema do meu funcionário, do colaborador. E você tem feito isso com o seu problema? Coloca no bolso e ajuda o próximo? Isto é crescer. Isso é agregar valor na vida do próximo. E com isso, tive uma oportunidade de voltar para o interior para ficar próximo da família, ficar próximo da minha filha, da minha esposa. E foi aonde que eu fui humilde para largar carreira, largar toda a minha jornada para entrar em um mercado diferente. Então eu precisei ser humilde para sair da gerência e virar atendente no mercado financeiro. Sabe por quê? Se chama humildade. A humildade para ensinar, até em termos hierárquicos, porque eu tinha sede de ensinar, eu estava num cargo de ensinar, uma posição de professor, porque muito mais que bater meta é ensinar as pessoas. Muito mais que entregar resultado é entregar performance, porque não é todo dia que você vai performar bem, mas você tem que ter uma linha de raciocínio a seguir. Foi essa metodologia que eu criei na loja, do atendimento com excelência, o atendimento se preocupando com o próximo, do atendimento genuíno. É você pensar como que você gostaria de ser atendido, porque além de cliente e atendente, a gente tem essas variações de posição. Então é isso que eu quero mostrar para você aqui agora. Você tem noção que você pode mudar de cadeira ao longo do dia? Está na cadeira do professor e está na cadeira do aluno? Você faz isso de maneira consciente? Você é humilde para sentar na cadeira do aluno? Para aprender? Para tirar a soberba da sua vida? Para tirar o ego? Ego é uma das coisas que mais te impedem de crescer. O ego te impede de evoluir, de se tornar a sua melhor versão. Porque o ego não te leva a lugar nenhum. E se te levar, te deixa sozinho. Se ele te levar para algum lugar, ele te deixa sozinho. E ninguém vive sozinho. E aí eu criei o primeiro do reggae, que é a humildade. Eu fui humilde para sair da posição de professor e virar aluno, gerente para atendente no mercado financeiro. Gratidão. Onde que entra a gratidão? A gratidão entra no momento que você agradece aquilo que você tem. Minha filha, minha família. Então isso, eu fui grato. Eu larguei tudo para ser grato. Para valorizar o que Deus me deu. E aquela questão de ser rico daquilo que o dinheiro não compra. Se eu te fizer uma pergunta. Você é rico daquilo que o dinheiro não compra? Você se acha um milionário? Eu sou um milionário. Porque só ao acordar e conseguir enxergar, nada paga a minha visão. Não me daria por dinheiro nenhum. Você já se fez essa pergunta? Do que você é rico? Os milhões que você possui, sua fala, olfato, tato, visão, acordar com saúde. A sua saúde você venderia? Porque tem gente no mundo que daria o dinheiro todo para ter saúde. E uma coisa, todo dia é depositado um valor para você, que é o tempo. O que você tem feito com o seu tempo? Tempo é a única coisa que você não compra. Ou você gasta ou você investe. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Você é grato pelo que você tem?
Você é grato? A gratidão é uma essência, gratidão é estilo de vida. Porque o ato de agradecer libera o fluxo de receber. Quanto mais você agradece, mais você recebe. E não pode ser de forma de jogo, intencional, tem que ser genuíno, tem que ser interno. Você precisa agradecer aquilo que você tem, porque o universo não vai te dar mais. Para que eu vou dar mais para ele, se ele não agradece o que ele já tem? Para que mais? E não pode ser um jogo, tem que ser de verdade. E a gratidão, você ativa, sabia? Você sabe como ativar a gratidão? Com uma simples afirmação. Poderia ter sido pior. Tudo que acontece na sua vida, você tem que ser grato. Sabe por quê? Porque poderia ter sido pior. Então agradeça. E quanto mais você agradece, mais se torna um hábito, mais você se torna genuíno com a gratidão, mais ela fica no seu interior, mais ela faz parte de você, e mais fácil fica de acessar com uma simples afirmação. Poderia ter sido pior. Com humildade, gratidão, entra-se a atitude. Eu tive atitude para colocar o pé, para vir, para apostar, para mudar de ramo, mudar de mercado. Agora eu te pergunto, e você tem usado o reggae na sua vida? Você tem praticado o reggae na sua vida? Você tem regado a sua vida? Agora a gente consegue colocar o reggae como forma de regar. Você tem regado a sua vida com humildade, gratidão e atitude? Pensa. Comece a usar o reggae na sua vida e veja a sua vida florescer. Veja você se tornando a sua melhor versão. Veja você sendo próspero. E não só de dinheiro. Seja próspero, seja natural, seja humilde. Reconheça seus erros, reconheça suas imperfeições. Só que não deixe a humildade te travar. Humildade é a diferença de ser bobo. A humildade aqui é para aprender, é para ir para frente, é para aprimorar e para crescer. E não para ser bobo, que as pessoas pisem em você. São coisas completamente diferentes. A humildade aqui é para que você se torne a sua melhor versão. Seja grato. Seja grato com aquilo que você tem. E seja caprichoso também com aquilo que você tem. Que é o capricho no pouco para ter capricho no muito. Quando você é caprichoso com pouco, você é caprichoso com muito. Isso é cargo hierárquico, é dinheiro. Se você não tem capricho com o seu dinheiro no pouco, você não vai ter capricho no muito. Então, este vídeo aqui é para tornar vocês conscientes. É para que vocês possam sair da Matrix e possam se tornar a sua melhor versão e encontrar o seu propósito, a sua missão de vida. Não importa a área que você atue, você pode se tornar a sua melhor versão. Você tem se atualizado, tem atualizado sua versão, você tem se tornado consciente dos seus atos? Ou você está apenas sobrevivendo aos seus dias? Tudo que você faz é consciente. Se está certo ou não, já é outra página, já é a página 2. Mas você precisa estar consciente dos seus atos. Consciente das suas atitudes e das suas ações. Porque atitude gera oportunidade. Decora isso. Atitude gera oportunidade. A pessoa que pega, que faz, que conversa, que faz um network, ela gera oportunidade ao redor dela e na vida dela principalmente. Se você tem vergonha de falar, vergonha de se comunicar, vergonha de se relacionar,
você está perdendo oportunidades para a sua vida, de fazer um network, de conhecer pessoas novas, de fazer coisas novas. Só que para gerar oportunidade, tem que ter atitude. Então o cerne aqui da questão, seja uma pessoa de atitude. Tanto que o reggae, com o meu network, com o Leonardo Gonçalves, em menos de 40 minutos, a gente criou o reggae 2.0. Atitude gera oportunidade. E se eu não tivesse tido a atitude de criar o reggae, não teria tido a oportunidade do reggae 2.0, que é humildade, atitude, ação e gratidão. Então não adianta somente ter atitude e não partir para a ação. O vídeo aqui é para que você pratique o reggae na sua vida. Humildade, atitude, ação e gratidão. Haja, vá atrás, não fique parado, evolua, não sobreviva, viva intensamente. Faça aquilo que você gosta, faça aquilo que você quer fazer. Só que antes disso, pratique o autoconhecimento. Se conheça, se permita, se conecte. Tem quanto tempo que você não se conecta com você? Já parou para pensar? Quanto tempo que você não se conecta com você? Se conecte com o medo também. Só que ao se conectar com o medo, enfrente o medo. Porque as melhores oportunidades da sua vida está depois daquilo que você mais teme. Então, hashtag encare o monstro. Hashtag busque a sua melhor versão. Se desafie. Quando você se tornar consciente e sair da Matrix, você vai ver o quão é bom viver. Quanto que a vida é boa. E detalhe, se torna um hábito, tá? Tanto ficar na Matrix ou quanto sair da Matrix. Tenha hábitos positivos, hábitos rentáveis e hábitos evolutivos. Não negocie com a mediocridade. Não rende nada nessa parceria. Negociar com a mediocridade vai te fazer perder tempo, energia. E tempo não pode se perder. É um dos bens mais valiosos. Quer negociar? Negocie com a disciplina, com a ação, atitude, determinação, persistência. Estes são os bens rentáveis. É a negociação ganha-ganha. A sua melhor versão precisa disso. A sua melhor versão está te esperando. E aí, vai ficar parado? A sua melhor versão está te esperando. Você vai chegar lá em quanto tempo? Só depende de você. Use o GPS da sua vida. Como o GPS funciona? Não é só colocar o destino. O destino está lá, ó. Sua melhor versão está aqui. Mas se você não colocar o seu local de origem, como você está hoje em dia, não adianta, ele não funciona. Pega seu estado de origem, sua localização atual. Como você está hoje? E visualize a sua melhor versão. Criou-se a rota. E qual que é o combustível para que você chegue na sua melhor versão? Qual que é o combustível para sair do seu estado de origem para chegar no seu destino? E o combustível, pessoal, é a atitude. Este é o combustível que tem que estar no seu veículo. Atitude aditivada, que é atitude com ação. Pega esse código para você. Saiba onde você está.
Mentalize, visualize onde você quer chegar. Anota. Eu estou procrastinador, eu estou preguiçoso, eu estou acima do peso, eu estou... E anota, tem que doer. O seu estado atual tem que te doer. E faça da dor um impulso para se tornar a sua melhor versão. Em vez de ficar aqui, igual a pressão, coloque no seu pé para te impulsionar. Visualize onde você quer chegar. E use a atitude aditivada, que é a atitude mais ação. E siga a rota. E lembre-se, o mapa não é o território. Nunca se esqueça disso. O mapa não é o território. Por que eu digo isso? No mapa é muito bonitinho, né? A rota do GPS é linda, fácil, né? Só que o território, meu amigo, terão percalços, terão dificuldades, lógico. Mas ninguém para aquele que não desiste. É impossível parar aquele que não desiste. Decora isso. Se torne a sua melhor versão, porque ela está esperando. E tempo é dinheiro. Não deixa esperar muito tempo, não. Acelera, explode tudo, toca o terror e vá encontrar a sua melhor versão, porque você não vai se arrepender. Da sua melhor versão, trace outra rota e outra rota e outra rota. Nunca pare de evoluir. Nunca pare de evoluir. E lembre-se, ou você está morrendo, ou você está evoluindo. Escolha evoluir. Tamo junto? Prazer enorme estar aqui com vocês. Espero ter agregado valor. E muito obrigado pelo tempo de vocês. Bora tocar o terror.